Oi gente, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal Flávia Ricamente e nesse vídeo eu quero te ensinar como escolher ações para investir. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Por aqui falamos tudo sobre a sua saúde financeira, sobre lidar melhor aí, com a sua grana e então colocar esse dinheiro para trabalhar para você, para gerar renda passiva, e isso se dá de uma forma bem simples através dos investimentos. Então, quero te ensinar aqui hoje como que eu faço para escolher as minhas ações para investir na Bolsa de Valores. Esse como eu faço, gente, tem a ver com a filosofia que eu sigo, com a estratégia que eu sigo e que eu ensino para os meus alunos, que se chama Buy and Hold. Vou escrever esse nome aqui para vocês, que é comprar e segurar. Comprar ações para manter. Vocês vão entender que tudo que eu vou falar aqui desses 5 critérios tem tudo a ver com essa metodologia, com essa filosofia. Então pensa assim, quando você vai construir um prédio bonito, uma torre que vai subir, por que eu tô falando aqui de fundamentos, né? Quando você vai construir, a mesma coisa quando você vai construir um prédio, uma bela torre lá, não adianta você focar no início, na torre, no acabamento, na altura, na quantidade de andares, no espelhamento que você vai fazer naquele prédio. Não adianta, você tem que focar onde? No alicerce. Você não precisa ser um engenheiro, um construtor para entender isso. E nem eu. O alicerce ali, a base, se a raiz não estiver bem feita, os fundamentos ali, a fundação, na verdade, para essa torre subir, pode ser o prédio mais bonito, ele vai cair, ele vai ruir. Então, a fundação ou alicerce são esses fundamentos aqui que eu vou explicar para vocês, fazendo essa analogia na hora de escolher as ações. Então, lembrando, essa é a minha filosofia, a estratégia que faz sentido para mim, ok? Então, são 5 critérios aqui e no final eu vou dar um plus, um extra aqui que ainda valida mais ainda o porquê que a gente segue esses fundamentos aqui nessa minha estratégia vencedora de longo prazo na Bolsa de Valores e nessa que eu ensino aqui para os meus clientes, investidores e para os meus alunos, investidores de propósito. Então, o critério número 1 é entender o negócio. Você não vai colocar o seu dinheiro em algo que você não conhece aquele segmento, como que aquela empresa ganha dinheiro. Warren Buffett, que é o maior investidor aí da Bolsa de Valores há décadas e décadas, multi-bilionário, ele fala o seguinte, olha, o mais importante é conhecer a empresa, conhecer o negócio que você está investindo. O risco, exatamente o risco gigante está em não saber o que você está comprando. E outra premissa que ele fala é, o mesmo tempo, a mesma cautela de energia, de informação que você vai colocar para escolher, para se tornar sócio, dono de um negócio inteiro, você vai colocar essa mesma cautela para comprar uma ação. Por quê? Porque é a cabeça de dono, é a mentalidade de sócio. Então não importa se eu vou comprar 100% de uma empresa ou se eu vou comprar 1% dela. É o meu dinheiro que eu estou colocando ali. Então, o primeiro critério, entenda o negócio. O segundo critério é saber se esse negócio, se essa empresa tem um bom histórico de gestão. Quem são os donos? O que estão falando deles? Qual que é o histórico aí de gestão? Isso no mercado financeiro tem um nome. A gente chama de governança corporativa. É um nome que te leva a entender o que é isso, a governança. Quem são os governantes? Quem são os líderes dessa empresa? Eles estão envolvidos em escândalos? São pessoas que me representam, que eu quero me tornar sócio, que eu quero me tornar parceiro? Se eu for te propor aqui, para você, uma parceria, uma sociedade com a Flávia Ricamente, você vai querer saber meu histórico, minha ética, meu comprometimento, o que meu nome está envolvido aí? Você vai querer saber esse histórico. Então é a mesma coisa das empresas que nós vamos nos tornar sócio. Essa governança corporativa importa sim. Na mão de quem que eu estou colocando o meu dinheiro? E isso é muito fácil de encontrar, tá? Tem caminhos para isso, quando a gente vai estudar as nossas empresas. O terceiro critério é, eu escolho empresas que gerem lucro recorrente. Percebam, essas duas palavras têm que andar junto. Empresas que gerem lucro e lucro recorrente. Por que isso, gente? Por 3 coisas. Primeiro, quem quer se tornar sócio de algo que não dê lucro? Flávia, mas tem empresas na Bolsa de Valores que não dão lucro? Tem empresas que não dão lucro e tem empresas que dão prejuízo. Quem quer se tornar? Tem pessoas que compram empresas que dão prejuízo. Não faz parte da minha filosofia, dessa estratégia de longo prazo, de escolher quem eu estou me tornando dona, sócio desse negócio. Segunda coisa, tem empresas que eu chamo de anuncia no não. Tem empresas que dão lucro no ano, depois passa 2 anos sem dar lucro. Então são essas empresas anunciam no não. Por isso, empresas que dão lucro e lucro recorrente, ok? Terceiro ponto, a saúde da empresa. Então, se a empresa não dá prejuízo e sim dá lucro e lucro recorrente, tem a ver com a saúde da empresa. E a saúde da empresa importa muito, importa sim e importa muito. Quarto critério, empresas que têm baixo endividamento ou a sua dívida controlada. O que importa aqui? Olha só, toda empresa tem dívida. Toda grande empresa, sim, tem dívida. Mas pensa assim, vamos supor que você tem aí um patrimônio de 100 mil reais. E você tem uma dívida, um endividamento de 30 mil reais.
Então, se tudo der errado, se você vender todo o seu patrimônio, você paga essa dívida de 30 mil reais. Então, ou seja, é uma dívida controlada. Da mesma forma são as empresas. A gente olha o grau de endividamento dela, que toda empresa vai ter dívida, versus o tamanho da empresa, o tamanho desse patrimônio. Outra coisa, empresa que não tem dívida ou que tem baixa dívida, não quebra. Então, é nesses momentos de crise, de endividamento, que a gente, de altos e baixos, né, de turbulência, de imprevistos aí no mercado financeiro, que a gente percebe quais empresas que sobrevivem são as que têm essas dívidas controladas, ok? Então, a dívida menor que o patrimônio é muito importante. Dívida controlada é um fundamento para mim, que na minha estratégia buy and hold de longo prazo que eu ensino, faz todo sentido e ajuda a manter a carteira protegida. Quinto critério, se a empresa tem vantagens competitivas. Se a empresa tende a crescer, se ela se reinventa, se ela lidar bem com a concorrência, se a empresa está indo, acompanhando o mercado e sempre se reinventando, se posicionando de forma diferente. Então, esse é um outro critério. Vantagem competitiva, quando a gente pensa, por exemplo, numa Coca-Cola. Todo mundo conhece essa marca, né? O marketing dela é muito sólido, já foi feito, já foi construída uma marca. Por mais que as pessoas tendem hoje a tomar menos refrigerante, mas ela tem outros produtos que ela vende também, que compõem ali a receita dela e tudo mais. Então, ela é uma empresa que se reinventa, que ela tem vantagens competitivas sólidas, tá? E isso é fácil da gente perceber também. O sexto critério aqui que eu falei que ia dar um plus é se a empresa é perene e resiliente. Lembra que a gente está focando aqui, ó, tudo no fundamento? Então, primeira coisa, empresas perenes, elas estão aí há mais de décadas. Elas estão aí resilientes, passando por crise, se reinventando. Por que eu falei que isso tem a ver com o nosso fundamento? Porque qual que é o nosso fundamento aqui? Qual que é o objetivo da gente investir? Por que eu invisto? Invisto para gerar renda passiva, invisto para ter mais qualidade de vida. Então, por que não é aqui o fundamento? Por que a gente não investe? Não investe para ficar refém de mercado financeiro, não investe para ser especialista, para ficar todo dia acompanhando tudo quanto informação que sai. Então, percebam, quanto mais resiliente, quanto mais perene a empresa é, menos ela vai ficar me dando esse tipo de dor de cabeça. Menos eu vou ter que ficar saindo da minha preocupação, da minha qualidade de vida, do meu tempo com a minha família, deixando de focar no que me importa, que é na minha atividade profissional, aquela que me gera renda, para ficar acompanhando. Então, quanto mais perenibilidade, quanto mais resiliência, que é essa capacidade de passar por crise, de se reinventar, esse histórico mesmo da empresa aí na Bolsa de Valores, uma Lojas Renner, por exemplo, tem mais de 60 anos já na Bolsa de Valores, então há décadas e décadas e décadas já passou por tudo, os próprios bancos. Então, esse é um sinal de resiliência, de perenibilidade, que se encaixa com o nosso objetivo de investir. Não é para investir para ficar especialista ou refém do mercado financeiro. É investir para criar renda passiva no longo prazo e para manter e aumentar a nossa qualidade de vida. Então, esse histórico das empresas faz toda a diferença. Então, lembrando que é essa metodologia, é esse fundamento de se tornar um investidor de propósito, nessa metodologia Buy and Hold que eu ensino para os meus alunos e investidores no treinamento Saúde nas Finanças, Investidor de Propósito. Se você tem interesse, vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer, se a turma estiver aberta. Se não, você pode entrar para uma fila de espera aqui e se tornar o nosso próximo aluno aí nessa jornada. Até o próximo vídeo.